Estamos ao vivo! Oi, viajantes! Sejam bem-vindos ao Acordei Quero Viajar. Eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar. Hoje nós vamos falar sobre os grupos de viagem para o Egito em 2022. Boa noite para todo mundo! É um prazer imenso estar aqui hoje, mais uma vez, para falar de Egito, esse país tão incrível, do qual eu sou especialista, né? A minha agência de viagens é especialista. E hoje nós vamos conversar sobre os novos grupos que eu vou fazer em 2022, né? Serão 3 grupos a princípio, com um roteiro maravilhoso. E eu vou contar tudo aqui para vocês. E antes de eu começar, eu queria dizer que esse daqui não vai ser um monólogo, tá, gente? Eu gostaria muito que vocês participassem desse bate-papo e perguntassem sobre o que vocês têm dúvidas, fiquem até o final, porque para os 5 primeiros viajantes que comprarem a viagem vai ter desconto, um super desconto. Então, vai ser demais, gente! Sejam muito bem-vindos! Antes de começar a nossa live, eu queria falar algumas coisas para vocês sobre esses grupos de viagem, né? Porque eu me especializei em Egito, desde 2017 eu vou para o país, conheço o Egito de cabo a rabo, inclusive estou embarcando daqui 2 semanas para acompanhar, né, os meus 2 grupos que eu tenho. Oi, Omar, diretamente do Egito, querido. Omar, trabalha com a gente lá. Obrigada por estar online, Omar, querido. Mas voltando, antes, né, de começar a explicar sobre os grupos de viagem, o Egito entrou na minha vida em 2017, em um projeto que eu apresentei numa feira internacional de turismo, chamado Berços da Civilização. Eu sempre fui apaixonada, né? Sou apaixonada por história da arte, cultura e tudo que diz a respeito. E aí eu fui até essa feira e apresentei esse projeto que envolvia Egito, Grécia e Itália. O projeto foi aprovado, foi um sucesso, fui para o Egito e depois disso eu me apaixonei literalmente por destino. Já fiz vários grupos de viagem para lá e agora temos 2 grupos, né? Agora em outubro e novembro. E em 2022 teremos mais essa oportunidade de mostrar o Egito para vocês com 3 grupos a princípio, tá? 3. Ai, gente, vocês não sabem o tanto que eu tô ansiosa para contar isso para vocês. Bom, mas eu me especializei no destino, viajo para lá sempre que posso e cada coisa desse roteiro eu selecionei com muito amor, com muito apreço. Cada passeio. E eu queria muito dizer isso para vocês, que é um trabalho minucioso. Não é só fazer um grupo de viagens. A minha intenção é trazer uma experiência em todos os sentidos para vocês. Porque o destino é muito peculiar. O Egito é um dos berços da nossa civilização e existem vários Egitos em um país. E eu quero, nesse roteiro, trazer todos esses Egitos para vocês. Né? Então, cada expedição nossa é única. Primeira coisa, essa é uma viagem de experiência e, como eu disse, de roteiro único. Então, vocês não vão encontrar esse roteiro do jeito que ele é feito e com as pessoas que estão neles em nenhum outro lugar. Muito porque os guias que eu trabalho, eles são especialistas egiptólogos e são selecionados a dedo. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Por quê? A gente não vai todo dia pro Egito, concorda? A gente vai poucas vezes na vida pro Egito. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, quando você for, você precisa ir com um profissional que seja muito maravilhoso. Então, a primeira preocupação que eu tenho é essa, né? Então, esse é um dos diferenciais do nosso grupo. Os nossos guias são maravilhosos. Outra coisa, cada grupo tem no máximo 15 viajantes. Então, por que 15 viajantes, Camila? Porque é uma quantidade que você vai conseguir usufruir do guia, né? Ter o guia lá para você e também ter interação entre as pessoas. Porque você está viajando com 15 pessoas, cada um vive de um jeito, cada um pensa de um jeito. E essa interação tem que ser com até 15, gente. Eu já fiz todos os tipos de grupo que vocês imaginarem. Então, esse é um super diferencial, é um grupo pequeno.
vagas limitadas. Então, já sabem. Outra coisa, esse roteiro, ele tem um custo-benefício muito maravilhoso. Por quê? Todos os hotéis que nós vamos trabalhar em 2022 e cruzeiros serão 5 estrelas. 5 estrelas. Todos esses cruzeiros, todos os hotéis eu já conheci, já fiz o cruzeiro e já provei e aprovei tudo que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, tá? Eu não vendo nada sem antes fazer. Isso é muito importante. Eu preciso conhecer primeiro para depois vender. Então, traz um custo-benefício porque não são só os hotéis, né? É uma super estrutura que o destino exige, o destino Egito. Então, é uma estrutura de segurança, é uma estrutura de logística. Montar um roteiro para o Egito não é fácil. Então, dentro de um grupo de viagens, a gente precisa trazer uma dinâmica para que você aproveite a cidade da melhor maneira. Por quê, Camila? Gente, o Cairo é uma das maiores cidades do mundo. Imagina, agora coloca que que o Cairo é uma das maiores cidades do mundo e é uma loucura. Carro, tuk-tuk, cavalos, camelos, tudo num quadrado só. Então a gente precisa pensar em cada passeio, em cada lugar, para que vocês consigam tirar o melhor proveito de tudo. E outra coisa importante os meus roteiros, eles são feitos para serem mais slow travel. O que é isso? Para que a gente não faça nada correndo. É difícil, em termos de Egito, conseguir algo assim, porque as coisas são distantes. Como eu disse para vocês, exigem estudo do roteiro, por conta da logística. Então, a gente tenta colocar um estilo mais slow travel, para que você aproveite o lugar, para que você desfrute daquele lugar. E disso eu não abro mão, tá? Outra coisa importante, né? Eu falei dos hotéis. O nosso pacote é de 13 dias e 12 noites. Mas são 13 dias e 12 noites no Egito. Muitos pacotes que vocês vão ver por aí são de 13 dias e 12 noites, mas eles colocam, gente, a data saindo do Brasil, né? Então, você tá aqui no Brasil, é lógico que você já está viajando em clima de viagem, mas você não tá no Egito usufruindo daquilo. Então, o nosso roteiro é de 13 dias e 12 noites no Egito. Se você for colocar mais o deslocamento de avião, vai dar em torno de 15 dias. Então, é uma viagem relativamente longa, né? Que a gente precisa se planejar. Outra coisa importante é que nesses 13 dias a gente vai andar de avião, de navio, que é o cruzeiro, de balão, de carro e de iate. Olha que experiência! Então, a gente vai passar de todas as maneiras. Todas as maneiras. É extremamente uma experiência. É uma experiência essa viagem. E essa viagem não é indicada para crianças, né? Essa é uma viagem para adultos, um roteiro feito para adultos. Então, somente adultos vão viajar nesse grupo. Se você tem uma família e quer viajar, a gente faz roteiros particulares também, né, privados para viajar com criança e com família, mas não é o caso desse roteiro aqui que a gente desenvolveu, tá? Esse aqui é para adultos. Camila, com quem que eu posso viajar? Com quem você quiser, né? Os grupos são super dinâmicos, tem gente do Brasil inteiro, aliás, tem brasileiros do mundo inteiro, né? Já tivemos brasileiros vindos da França, da Inglaterra, da Austrália, de vários outros lugares do mundo. Então, se você é brasileiro e mora em outro país, você pode ir também, tá? Não tem nada travado. Dito isso, né? Eu expliquei um pouco para vocês sobre essa estrutura. Agora eu vou falar um pouco sobre o roteiro, tá, gente? E como eu disse, isso aqui é um bate-papo, por favor, interajam comigo. O nosso roteiro, como eu disse, é de 13 dias e 12 noites. Então, o primeiro dia, né, todos os roteiros, os 3 roteiros que eu vou falar, de 3 viagens que eu vou falar, é o mesmo roteiro, tá? Não muda nada, é o mesmo roteiro. E o que é importante a gente dizer, tá? O primeiro dia de chegada é um dia para você se adequar ao país. Adequar a quê? A temperatura, a questão da umidade, porque o Egito é um país seco, há muitas horas de voo. Se você está vindo do Brasil, por exemplo, é importante você vai ter um voo longo, né, gente? Porque não existe hoje um voo São Paulo,
Cairo ou Rio de Janeiro, Cairo direto. Não existe. A gente sempre tem que fazer uma conexão em algum lugar, tá? Então, você vai chegar possivelmente cansado e esse primeiro dia é para você descansar. O nosso hotel é o Stengenberg Pyramids Cairo, que é um hotel 5 estrelas, que fica em frente às pirâmides. E você que acompanha o meu trabalho, tem várias fotos desse hotel no meu feed aqui. E também tem no nosso material, que depois eu vou disponibilizar para vocês, né? É um hotel 5 estrelas, eu já fiquei lá várias vezes. Eu adoro esse hotel, ele tem um super custo-benefício. O café da manhã é maravilhoso. Porque uma das coisas que eu analiso em hotel é o café da manhã. Que a gente precisa ter um café da manhã de rainha, de rei, né? Então, isso é super importante. Primeiro dia é dedicado, lembrando que eu me preocupo muito com a ordem das informações que chegam a vocês. Por quê? Porque quando a gente vai para o Egito, você quer conhecer o Egito Antigo, né? E para você compreender direito, é importante ter uma cronologia nas informações. Então, você conhecer, entender o Egito Antigo desde o começo até o final. Então, essa preocupação a gente tem no nosso roteiro. Tanto que o primeiro dia de viagem, ele é dedicado à arqueologia, né? Então, no primeiro dia, nós vamos visitar a região de Giza, né? Que a gente conhece como Gizé. Em árabe dizem Giza. Então, vocês vão ouvir muito falar Giza no Egito. E de manhã a gente vai fazer um passeio, né? No sítio arqueológico de Gizé, de Giza, que é enorme. Tem 3 pirâmides que são as principais, né? Quéops, Khafre e Mycerinos, que é pai, filho e neto. Mas tem várias outras coisas importantíssimas ali no sítio arqueológico de Giza para vocês conhecerem também. Então a gente vai andar tudo por lá. E quem quiser entrar nas pirâmides, pode entrar na pirâmide de Quéops, que é a que eu indico, né? Já entrei, tem vídeo inclusive no nosso canal também sobre isso. Por que eu indico a de Quéops? Porque é a mais icônica, é a considerada a pirâmide perfeita. Você vai ter uma experiência dentro das pirâmides e não é tão difícil subir na de Quéops. Porque tem várias pirâmides, gente, que é para baixo e você tem que descer agachadinho. Já fiz isso, inclusive fui na pirâmide curvada, que é uma outra pirâmide fora do circuito turístico. Eu fiquei sem andar 3 dias. Por quê? Porque você desce 80 metros para baixo. Então, não recomendo, não iria de novo, eu não iria. A pirâmide de Quéops, ela é mais tranquila. Então, tem hora que você fica em pé, tem hora que você tá mais abaixadinho, tem hora que tá mais íngreme, mas é muito mais tranquila que as outras. E é uma super experiência estar em uma das principais pirâmides do mundo, né? A única das 7 maravilhas do mundo antigo que está em pé. Então, esse é muito importante. Depois, o almoço está incluso, a gente vai conhecer o sítio arqueológico de Saqqara, que particularmente é o meu queridinho. Amo o sítio arqueológico de Saqqara. Pra vocês terem uma ideia, as escavações nunca param nesse sítio arqueológico, que ela é mais ao sul das pirâmides de Giza, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer o quê? As mastabas e a primeira pirâmide do Egito, que é a pirâmide escalonada, sabe aquela assim? Fica nesse sítio arqueológico. E as mastabas também. Camila, o que são as mastabas? Tudo começou com as mastabas, que eram túmulos feitos casas assim. Aí depois evoluíram para as pirâmides e depois para as tumbas, que estão no Vale dos Reis. Mas eu vou chegar lá no Vale dos Reis, lá em Luxor. Então, esse primeiro dia, a gente passa em Mênfis também, que foi uma antiga capital do Egito, super importante. A Natália, você fica no mesmo hotel que todos? Sim, eu acompanho o grupo durante toda a viagem, tá? Toda a viagem, do início ao fim, tá? Junto com os guias egiptólogos que são fluentes em português, tá? Isso é muito importante, é uma viagem guiada em português. Então, esse primeiro dia foi dedicado à arqueologia, vocês entenderam a base da arqueologia, inclusive eu indico muito vocês estudarem sobre mitologia egípcia antes de ir, né? Os principais, né? Horus, Osíris e Ísis, que a gente diz que é a tríade, né? Mais importante, mas existem vários outros deuses. Então, leiam a respeito disso, que nesse início vai ser super importante. E aí, todo dia noturno no Cairo, né? Todo dia à noite tem um passeio opcional para vocês fazerem para conhecer o Cairo, né? Então, tem o show nas pirâmides, com um jantar, tem o Cairo noturno, que é uma imersão nos cafés. Ai, eu adoro esse passeio.
nos cafés e na noite do Cairo. Eu já disse para vocês que os egípcios são noturnos, então a cidade bomba durante a noite. É muito legal, muito, gente, muito. E não tem segunda, terça, quarta e quinta, é todo dia. Isso que é mais incrível, né? Minto, menos de sexta, porque sexta é um dia mais sagrado, né, para eles, que é como se fosse o nosso domingo, mas o resto, maravilhoso, maravilhoso. E também tem a opção de fazer um jantar no Nilo, que ele navega no Rio Nilo, você consegue ver as danças típicas, né, do Egito, que é muito bacana, também é um passeio maravilhoso. Então começamos com a questão arqueológica, depois no outro dia, né, no terceiro dia, vamos fazer uma imersão no Cairo islâmico. Isso estaria fora do pacote, né? Os passeios noturnos são opcionais, tá? Todos os passeios noturnos são opcionais. E eu sempre explico no nosso kit o que é opcional e o que está incluso, tá? Eu sempre ressalto. A maioria dos passeios estão todos inclusos. São passeios bem pontuais que não estão, né? Mas no segundo dia, no terceiro dia, né, nós vamos para a parte islâmica. Então, tem um lugar no Cairo que se chama Cidadela, que é onde a gente tem uma vista da cidade incrível. É um morro, imagina, um monte dentro do Cairo, que a gente vê tudo. Inclusive, em alguns dias, quando não tem muita névoa, porque imagina, a gente está no meio do deserto, conseguimos ver até as pirâmides. E lá tem uma mesquita, né, que é a Muhammad Ali, importantíssima, onde o nosso guia entra conosco. E aí ele explica sobre o mundo islâmico, sobre, né, como que é o Islã. E aí a gente pode perguntar o que quiser sobre os costumes, sobre a questão da mulher, sobre a questão das vestimentas, como que são as casas, né, dentro da religião, como que eles se portam. Então é um momento de vocês para entender esse Cairo atual, né? Porque o Cairo hoje é 85% islâmico sunita. Sunita é uma das vertentes. O Islã tem duas vertentes, a sunita e a xiita. No Egito eles são sunitas, né? Então isso é uma coisa também para vocês perguntarem. Vão aprender sobre a Meca, para onde ela está virada, né? O conceito, tudo isso. E depois nós vamos fazer um passeio no Museu do Cairo, que é Museu Egípcio, que é o mais importante museu de arqueologia do Egito. Esse museu ele é incrível, o prédio dele já é um museu, né, que ele foi desenvolvido de uma maneira diferente por conta de ar condicionado, ele não tem o ar, mas você não precisa de ar, é uma estrutura incrível que nós vamos conhecer. Então, o maior tesouro do Egito hoje está nesse museu. É uma visita guiada em português, como eu disse, né? E uma coisa importante, gente, o nosso guia vai ser o mesmo guia durante toda a viagem. Então, nós temos a oportunidade de desenvolver, né, amizades e pegar certa confiança na pessoa para que ela explique realmente do começo ao fim. Isso é muito importante num grupo de viagem. Então, ele vai com a gente até Luxor. Bom, saímos desses 2 dias. O quarto dia, amanhã, ela é livre. Então, se você quiser aproveitar o hotel, o nosso hotel tem uma super estrutura, tem uma piscinona, se vocês quiserem, de frente para as pirâmides. Então, quero, ficar no hotel descansando. Tem essa oportunidade. Não, eu quero fazer o passeio opcional. Tem um opcional que é Bairro Copta com um novo Museu da Civilização. O que seria isso? O Bairro Copta é uma região cristã da cidade, né? Eles são coptos, não são muçulmanos, e é onde tem várias igrejas, onde tem sinagoga, para vocês terem uma ideia, e também tem mesquitas. Então é um bairro super democrático, né? E dizem que Maria ficou com Jesus nesse bairro copta, foragida, né, naquela época, durante 3 meses. É um passeio emblemático, eu chorei muito quando eu fiz esse passeio. Tem que estar no roteiro, né? E eu coloquei como opcional justamente porque são momentos em que vocês podem descansar ao seguir viagem, né? E incluir também, nesse passeio opcional, a visita ao novo Museu da Civilização, que abriu agora no dia 20 não, no comecinho de abril. Vocês que acompanham Acordei Quero Viajar, viram que eu estava lá de frente assistindo o desfile das múmias, né? Que as múmias saíram do Museu do Egito para esse novo museu. Então, é um super passeio para conhecer as principais múmias, né? Então, lá tem a múmia de Ramsés II, Hatshepsut, que são faraós importantíssimos. E, gente, é incrível como o corpo
assim, está bem preservado. Imagina que esses corpos têm mais de 3.000 anos, né? 1.500 anos antes de Cristo. Hatshepsut e Ramsés II em torno de 1.500 antes de Cristo. Eles estão lá. Ramsés dá para ver até o cabelinho dele. É surreal, surreal. E aí, na parte da tarde, depois do almoço, tá incluso o passeio ao mercado Hankhalili. Lá, 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 lá. Amo esse mercado, gente. Amo, 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 amo. Costumo dizer que é o coração do Egito, porque lá os egípcios gostam muito de sair de casa, eles gostam muito de cafés, eles gostam muito de conversar. Então lá vocês vão ver como é a vida de um local, como é a vida de um egípcio. Então na parte da tarde, eles saem tudo pra rua, né? Vão para esses cafés, vão tocar, agora me sumiu o nome de um instrumento que parece um violãozinho. Então eles sentam em roda nos cafés para cantar, para tomar chá, porque o chá é mais tradicional que o café. Então nós vamos ter essa oportunidade. E tem alguns cafés lá que a gente pode sentar para provar as bebidas típicas. Então a gente pode tomar o chá de menta, que é um chá preto, é um chá que vem da Etiópia, para vocês terem uma ideia. Tem o sarlab, que é uma bebida quente, mas que eles tomam um chá quente, né, pelando e sarlab para equilibrar a temperatura do corpo quando está frio, né? Essa época que a gente vai agora, os meus próximos grupos, por exemplo, não vai estar frio, vai estar um tempo super agradável. Os grupos que eu vou fazer também no ano que vem não vão ser no frio, tá, gente? Vão ser todos no calor, mas não um calor extremo. Esse é um calor gostoso para vocês aproveitarem. E também o café. O café é polêmico porque é um café totalmente diferente, que eles colocam o pó na água, mexe, 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 cheio de especiarias e tomam. Então tem que provar para falar se gosta ou que não, porque é muito típico também. E tudo isso a gente vai ver no mercado Hankhalili. E lá vocês vão ter oportunidade de comprar as pashminas maravilhosas, que vocês vê tanto eu usando, né, nas minhas viagens, são todas do Egito e são super baratas. Prata. Olha, tudo isso eu trouxe do Egito, inclusive esse daqui, ó. Tem anos isso aqui. Eu paguei, tipo, $5, $15. É muito barata a prata no Egito. Então, os mercados são pra gente fazer a festa em relação a isso, né? As lamparinas do mundo árabe também são todas lá. Por que eu coloco 4 noites no Cairo? Porque, gente, tem que conhecer o Cairo direito. Né? Uma parte muito importante da viagem é um dos Egitos que a gente precisa conhecer bem. E nesse roteiro nós temos essa oportunidade, né? Aí conhecemos o Cairo, vamos para onde? Para uma região que se chama Assuan, bem mais ao sul do Egito, perto do Sudão do Sul, lá embaixo, né? E lá nós vamos dormir uma noite, chegamos, né? Primeiro, deixa eu contextualizar. Nós chegamos e vamos conhecer o templo de Philae, que é um templo dedicado à deusa Ísis. É um templo dedicado ao divino feminino. É um templo greco-romano que está muito bem preservado. Muito, muito, muito bem preservado. A Renata, você poderia montar um grupo de fim de ano? Ai! Esse ano não, mas o ano que vem, quem sabe? Uma outra pergunta que surgiu também é se passa por Alexandria. Não passa, mas tem um opcional Alexandria. Se você quiser ir antes do grupo ou depois para fazer Alexandria, tem essa oportunidade sim. É um day tour, você bate e volta. Se você quiser dormir, também tem essa oportunidade. A gente faz sim, tá? Mas voltando para Assuan, em Assuan, nós vamos visitar esse templo de Philae, que fica no meio do Rio Nilo, gente. No meio. A gente vai pegar um barquinho. Vamos chegar lá, tem uma vista enorme. É um dos meus templos favoritos. A energia de lá é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. E aí o guia explica e depois vocês vão ter um tempo para conhecer o rio. O rio não, o templo, né? Então vocês vão andar pelo templo, entender um pouco de como funcionavam as estruturas do templo. Terminou isso, vamos fazer check-in em um hotel chamado Movenpick. Esse hotel Movenpick, 5 estrelas, fica às margens do Rio Nilo, de frente para o Rio Nilo. Só que ele fica, gente, do outro lado. Então a gente tem uma visão maravilhosa. É um hotel 5 estrelas que eu amo, 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 amo. Vocês também vão adorar. Aí, na parte da tarde, você pode aproveitar o hotel, que tem uma super piscina, uma super estrutura, ou conhecer a Vila Núbia, que é uma região que fica na Ilha Elefantina, em frente para Assuan. Lá estão os núbios, que são povos
de cultura muito peculiar. Eles falam um idioma entre eles, né? Quando a gente faz esse passeio, nós vamos até uma escola ver qual que é a diferença do árabe entre o núbio, o idioma deles. Outra coisa que eles também casam entre si para conseguir, segundo eles, né, que é para os núbios nunca acabarem, então eles casam entre si, entre as vilas, né? E é um lugar que tem cores e sabores. Então eu gosto muito para comprar temperos, para comprar artesanato. O artesanato da Vila Núbia é totalmente diferente do artesanato que a gente vai encontrar nos outros lugares do Egito. Então são artesanatos lindíssimos. E muitos povos, muitas casas, eles criam crocodilos dentro da casa, mas em lugares fechados, entendeu? Então, dependendo da casa, tem esses crocodilos também. É um povo muito peculiar. E é uma visita sensacional. Sensacional. Feito isso, deixa eu atualizar aqui. No outro dia, de madrugada... Ah, uma coisa importante, tá? Durante o cruzeiro, a gente segue uma programação. Então, nesse dia aqui, no 6º dia, nós vamos fazer check-out do hotel e vamos bem de madrugada conhecer Abu Simbel, outro diferencial desse pacote de grupos. Abu Simbel está incluso, né? A maioria dos grupos de viagem não colocam Abu Simbel, esse está incluso. São mais ou menos 4 horas, de 3 horas e meia a 4 horas para ir, porque fica num lugar super remoto, mas tem que conhecer Abu Simbel, gente, é tipo uma das cerejas do bolo do Egito, não tem como ir ao Egito e não conhecer Abu Simbel. E 4 horas para voltar. Então a gente leva o nosso travesseirinho, leva o café da manhã, né, para comer no caminho. E Abu Simbel está no Lago Nasser. Só para contextualizar para vocês, na década de 70, o presidente Nasser dividiu o Rio Nilo em 2, Lago Nasser e Rio Nilo. Por quê? Eles fizeram lá uma eclusa para poder controlar as águas do Nilo. Então, hoje eles têm esse controle. E o Abu Simbel fica nas regiões de Lago Nasser. Então, vamos conhecer também a região do Lago Nasser. Isso é muito maravilhoso. Abu Simbel é um dos templos dedicado a Ramsés II. Então, são 2 templos, um do ladinho do outro. Abu Simbel complexo, né? Então, templo de Ramsés II, templo de Nefertari. Nefertari foi uma das 60 mulheres de Ramsés II, que uma das que ele mais gostava. Tipo, ele fez uma tumba maravilhosa para ela e fez também esse templo, né, dedicado a ela, que é lindo. Os 2 são lindos. Esse complexo de Abu Simbel, meu Deus, é muito maravilhoso. A vista que a gente tem para o Lago Nasser também é muito maravilhosa. E aí a gente volta para Aswan, né? Porque Abu Simbel é considerado Aswan, né? Longe, mas tá ali no caminho, né? E a gente volta e fazemos check-in em um cruzeiro 5 estrelas chamado Mayfair. Mayfair é um cruzeiro 5 estrelas. Eu amo esse cruzeiro. Amo, 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 amo. E a gente faz esse check-in, almoça, descansa, vamos navegar, né, só no outro dia. E temos a oportunidade no fim do dia, esse passeio está incluso, de fazer um passeio de feluca, que são aqueles barquinhos à vela, né, que vai de acordo com o vento, no pôr do sol. Então vamos assistir o pôr do sol no Rio Nilo. É a coisa mais linda do mundo. Porque uma das regiões mais lindas do Rio Nilo mesmo é ali em Aswan. É muito lindo, gente. Vocês olham para um lado, tudo verdinho, toda a vegetação, que é muito peculiar. Imagina que ali é a beira de um rio que tem uma cidade no meio do deserto, né? Porque a cidadezinha tá aqui. Aqui é deserto e aqui é Rio Nilo. E aqui é tudo plantação, tudo verdinho. É lindo, lindo, lindo. E aí no outro dia começa a navegação bem de manhã. A gente vai direto para o templo de Komombo, que é um templo único, muito interessante para arquitetos, engenheiros e médicos, né? A gente vai ver vários indícios de como era a medicina no Egito antigamente, a engenharia. E esse templo é dedicado a 2 deuses, né? Um dos únicos templos que é dedicado a 2 deuses. Únicos não, tem vários, mas esse é um dos principais. E voltamos para o cruzeiro, almoçamos, aí o barco navega, a gente vai para Edfu, que é onde está o templo de Horus, o templo mais bem conservado de todo o Egito.
Esse templo é muito interessante, por quê? Porque a gente consegue entender um pouco da intervenção dos árabes, né, que veio bem depois, dentro do Egito Antigo, né, dentro da herança do Egito Antigo que eles trouxeram. Então, o teto, por exemplo, do Templo de Horus, tem uma parte que ele está mais preto, por quê? De como eles cozinhavam, os árabes, como eles fugiam, né, em várias... Imagina que aquela época, gente, século, acho que 7 ou 8, mais ou menos, tinham várias guerras, então eles fugiam e ficavam dentro dos templos. Os tetos, tem alguns tetos que são pretos por conta da fumaça, de comida e outras coisas mais que eles faziam, né? Então a gente vai conseguir ver isso também, esses indícios. Visitamos esses templos, tudo guiado, lembra que é o mesmo guia desde o começo da viagem. Voltamos para o cruzeiro e continuamos. Todos os dias tem algum tipo de atividade no cruzeiro, todos os dias. E esse sai e volta do cruzeiro é todo mundo, tá? A gente segue uma programação do cruzeiro. Nós estamos no nosso grupo, mas vai ter mais gente lá. Todo mundo que está embarcado segue a programação do cruzeiro. Então, desce todo mundo do navio? Desce todo mundo. Sobe todo mundo pro navio? Sobe todo mundo. Entenderam? É mais ou menos assim a dinâmica, né? Então, a gente segue horários. E todos os dias à noite tem o jantar e tem também alguma atração. Então, um dia vai ter dança do ventre, outro dia vai ter uma festa pra gente ir a caráter, entendeu? Todos os dias à noite tem algum evento. Isso é muito importante. Bom, fizemos o Templo de Horus, fizemos o Templo de Komombo. No 8º dia, chegamos a Luxor. Ai, gente, Luxor é tão linda. Quando vocês conhecerem o Cairo e depois chegarem a Luxor, vocês vão falar, gente, que diferença! Porque o Cairo é uma loucura, né? É uma bagunça organizada. Eles se organizam, não sei como, mas se organizam. Em Luxor é tudo mais organizadinho, as coisas são mais no lugar, sabe? Ai, que cidade linda! A orla foi totalmente reformada. Agora em março, quando eu estive lá, ai, que coisa maravilhosa! Cheio de flores, eles reformaram todo o deck da orla de Luxor. E a gente vai estacionar lá, né, com o nosso cruzeiro e vamos conhecer os templos de Karnak. Por que são os templos de Karnak? Porque são vários templos no mesmo lugar. Cada faraó que entrava queria um pouquinho, deixava um pouquinho ali em Karnak. Só que Karnak foi construído, né, a partir da 15ª dinastia, que é do Novo Império. Então é uma época em que o Egito Antigo era muito próspero. Foi uma das épocas em que mais o Egito conquistou lugares no mundo, né, mas teve prosperidade em todo o reino, né? E aí a gente visita todos esses lugares e vamos até uma sala. A gente tenta até uma sala chamada Sekhmet, que é uma deusa, né, maravilhosa, que é representada pelo tipo de um tigre. Agora me sumiu o nome. Ai, gente, não é tigre, é outra coisa. Mas ela é uma deusa muito, muito, muito procurada para quem faz viagens espirituais. E ela tem uma sala específica em Karnak. Tem um vídeo no YouTube que eu gravei, inclusive, que eu entrei na sala dela. Então, essa sala ela fica mais afastada. A gente super vai tentar entrar e conhecer toda a região de Karnak. Inclusive, Karnak também tem um rio lá, tem um lago que os sacerdotes precisavam se purificar antes de entrar nos templos para fazer a adoração aos deuses, né? Isso era muito importante. É um dos únicos que tem esse lago ainda, a gente vai conseguir ver. Na parte da tarde, lá no finzinho da tarde, tem oportunidade não, nós vamos fazer um tour no templo de Luxor, que é aquele templo incrível, que a gente vê fotos maravilhosas dele no anoitecer, a gente vai no anoitecer, e esse templo de Luxor, gente, ele foi encontrado não faz muito tempo não. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente entra, do lado esquerdo, tem uma mesquita, que a porta tá lá em cima. Quando o templo foi achado, eles já tinham construído, né, a mesquita, e o templo estava embaixo de areia. Então a gente vai ter oportunidade de ver isso. Alexandre o Grande também deixou sua marquinha lá no templo de Luxor. É um templo muito maravilhoso. Muito, 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 muito. E esse templo, ele fica do lado
do mercado de Luxor, que é um dos mercados que eu mais adoro. A gente também vai bater perna por lá para conhecer. É muito mais organizado, a gente consegue comprar com bem mais calma, né, que o mercado do Cairo, porque o mercado do Cairo é influência de todos os lados, né? A gente vai olhar para os costumes, vai olhar para os cafés, vai olhar para tudo e para as compras, inclusive, né? Mas esse mercado de Luxor, você já vai estar no momento da viagem que você já entendeu um pouco como funciona o Egito. Então você vai mais atrás de compras, entendeu? É mais organizadinho. Aí, gente, entre um passeio e outro, eu coloquei um opcional, se vocês quiserem conhecer, o Museu de Luxor, que é maravilhoso. O Museu de Luxor é maravilhoso. E não está em nenhum roteiro de grupo de viagem. Ele é um passeio opcional, né? Que se você quiser conhecer, você pode conhecer, mas tá no roteiro, tá? Eu quero dizer que tá no roteiro, isso é muito importante. Bom, conhecemos Karnak, conhecemos Luxor. No outro dia de manhãzinha, vamos fazer o quê? Passeio de balão, opcional, sobrevoar o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, o Templo de Hatshepsut, tudo. É um passeio surreal que a gente vai no amanhecer, porque eu quero que vocês tenham uma experiência de ver o sol nascendo, que você olha para um lado, é tudo verde, olha para o outro, é tudo bege, porque é deserto, né? Então a gente tem essas duas oportunidades. Tem vídeo no canal também disso, então assistam que vocês vão ver a emoção. Eu chorei horrores. Eu tava com super medo de subir no balão, eu confesso pra vocês, porque dá, mas é tranquilo, gente. O balão vai subindo, 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 subindo. Na hora que você vê, você tá lá em cima, tocando o céu. É a coisa mais linda do mundo. E depois disso, voltamos pro cruzeiro, fazemos o check-out e seguimos para a região dos Vale dos Reis novamente. Outro dia dedicado à arqueologia, né? Vocês vão vendo que tem um começo, um meio e um fim a nossa viagem, em termos de arqueologia, que é cronologicamente falando, para que vocês entendam começo, meio e fim. A gente vai para a região dos Vale dos Reis, conhecer as famosas tumbas. Foram encontradas mais de 66 tumbas, para vocês terem uma ideia, na região do Vale dos Reis, inclusive a famosérrima tumba de Tutankhamon, que está lá com a múmia dele. Aliás, a única tumba, né, que a gente pode visitar hoje que está com a sua tumba, que está com a sua múmia. As outras estão todas no Museu da Civilização. E quando a gente entra no sítio arqueológico do Vale dos Reis, imagina que é tudo montanha aqui e a gente está aqui no meio, né? Luxor é bem quente também, muito por isso, porque a gente está dentro de um vale, né? É uma cidade bem quente lá. E aí a gente tem direito de visitar 3 tumbas, que é o ingresso do dia, né? Todo mundo que vai visitar o Vale dos Reis tem direito a esse ingresso que está incluso no nosso pacote. Todas as entradas que eu citei aqui estão inclusas, tá? Entrei, vamos conhecer essas 3 tumbas, mas se vocês quiserem conhecer algumas tumbas privadas, tem a oportunidade de conhecer lá a tumba de Tutankhamon e a tumba de Sete I, que é o pai de Ramsés II, que é uma das mais icônicas do Egito Antigo. Então tem 2 tumbas opcionais, se vocês quiserem conhecer também, tá? E tem que entrar na de Tutankhamon, porque foi a mais recente tumba, o maior tesouro, né, encontrado no Egito Antigo. Então a gente tem, além do tesouro, tá tudo muito bem conservado, as pinturas bem conservadas, a gente consegue ver, né, o caixão, entre aspas, do tesouro, porque tava um caixão dentro do outro, gente. Não é caixão, agora me sumiu o nome, mas eles vão colocando, sabe, que é para enganar os ladrões. Então isso é muito engraçado também. Tem que entrar. E aí depois check-in no hotel, já vai ser um final do dia. Esse é um dia que a gente geralmente almoça mais tarde. Por quê? Porque o Vale dos Reis fica isolado. Ai, desculpa, esqueci de falar que a gente vai no Templo de Hatshepsut e os Colosseus de Menon, que também ficam lá na região do Vale dos Reis e são lugares importantíssimos para vocês entenderem. Sarcófago, exatamente, Soraya, obrigada. Ai, gente, o que eu falei? Me sumiu o sarcófago da cabeça. E aí a gente visita, né, o templo de Hatshepsut, que tem uma arquitetura totalmente diferente dos outros templos, totalmente diferente. A rainha arrasou de verdade. E depois voltamos, né, fazemos check-in no hotel Steigenberg Nile, que também é um hotel 5 estrelas, que eu tive nessa minha última viagem, né, em março. É maravilhoso, de frente para o Nilo, a gente toma café da manhã de frente para o Nilo.
sensacional, sensacional. Por que uma noite em Luxor? Porque precisa, gente, não gosto de fazer as coisas correndo, né? Mais uma vez, o nosso tour é para que você conheça as coisas com calma, para que você tenha a oportunidade de entender onde você está, tá? Bom, feito isso, no outro dia de manhã, a gente tem uma manhã livre, que pode ser, você pode fazer um passeio até Deir Medina. Deir Medina é um lugar que também não está em nenhum roteiro tradicional, nenhum, e é onde moravam os artesãos que construíram o Vale dos Reis. É muito interessante, porque a estrutura das casas estão lá, tem vídeo no canal também, e tem as próprias tumbas deles, que são do outro lado. É incrível, 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 incrível. Tá com um passeio opcional também. Aí, feito isso, voltou na hora do almoço, a gente faz o quê? Parte para Hurghada. São 10 dias mergulhados no Egito Antigo. 10 dias mergulhados no Egito Antigo. E a gente vai fazer o que agora? Descansar. Aonde? No Mar Vermelho, região de Hurghada, que é um dos balneários mais famosos do Mar Vermelho. Ali é tudo diferente do que vocês vão conhecer até aqui. Por quê? Porque é uma região que recebe muito europeu. Tem voo direto, para vocês terem uma ideia, para Hurghada, porque quando tá frio na Europa, os europeus correm para o Egito, né? Tanto Sharm el-Sheikh quanto Hurghada. Tem voos vindo diretamente da Europa. Então vocês vão ter contato muito com alemães, com italianos, com russos, com ucranianos, gente vindo de toda a parte da Europa e do mundo. Os americanos também visitam muito Hurghada e Sharm el-Sheikh, bastante. Então é uma região que a gente consegue usar mais roupas tranquilas, né? E por que eu escolho Hurghada e não Sharm el-Sheikh? Primeiro pela logística, porque a gente vai de ônibus, né? Entre uma cidade a outra. Então isso deixa a viagem muito mais barata. Se a gente tiver que pegar um avião e ir para Sharm el-Sheikh, seria outra coisa. E segundo, porque Hurghada ainda é um lugar do Egito, que a gente sente que está no Egito. Sharm el-Sheikh é um balneário lindo, maravilhoso, mas já é muito mais turístico, entendeu? É um balneário tipo uma estrutura que montaram em Cancún, sabe? Que você fica num sistema de hotelaria fechado, restaurantes fechados, é muito mais assim. Então, eu gosto mais, particularmente, né, de lugares que eu consiga ter contato com locais e com a cultura. Então, por isso que a gente faz Hurghada também, tá? Então, a gente vai ficar 2 dias e meio em Hurghada. Nesses 2 dias e meio, se você quiser relaxar no nosso hotel 5 estrelas, all inclusive, Hilton Hurghada Plaza, você fica. A praia do hotel é simplesmente sensacional. É lindo. Lindo, 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 lindo. Mar azul turquesa, que eu nunca vi em nenhum outro lugar da vida. É muito maravilhoso. E depois disso, quem quiser fazer passeio opcional para conhecer, tem os passeios. Então, tem a ilha de Gifton, que é uma ilha no meio do Mar Vermelho. E essa ilha ela foi dividida em vários beach clubs, né? Então, tem a Paradise e tem a Orange Bay. Nós iremos possivelmente na Orange Bay, que eu gosto mais da estrutura. É lindo, no meio do Mar Vermelho. E nesse mesmo dia, quem quiser mergulhar de cilindro, pode mergulhar de cilindro até 8 metros. E o cara lá, o guia, o mergulhador, ele vai junto com a gente. Eu já mergulhei, gente, tinha um super medo. Tenho medo de peixe, na verdade, nem da água, tenho medo de peixe. E foi a maior superação da minha vida, né? Fiz isso em 2017, que eu mergulhei, primeira vez. Foi surreal. E também tem um passeio maravilhoso que é para conhecer as vilas beduínas, né? A gente vai até uma vila beduína que fica do lado de Hurghada, no meio do deserto, em um carro 4x4, que é aqueles jipes, né? Fazer o safari nas dunas, vamos ver o pôr do sol e a gente vai para essa vila beduína ver como que funciona, né, a morada deles. Então a gente vai ver onde fica a água, como que funciona a questão da coleta da água e como que eles vivem, né? O que eles comem? As vilas beduínas, elas são muito peculiares. Elas são conhecidas, por exemplo, por algum tipo de coisas que elas produzem. Então, tem as vilas que são conhecidas por coisas medicinais, entendeu? Outras são conhecidas por artesanato e assim sucessivamente. Cada uma tem uma... Oi, desculpa. Bati o pé aqui no meu tripé. Por uma coisa. E é um passeio que eu super recomendo também. Tem vídeo no YouTube também falando sobre isso. E
é um de dia, da parte da tarde, né? De tarde para noite. Depois a gente janta, né? É um jantar simples, mas muito maravilhoso. Tá ali interagindo, a gente senta em volta da fogueira, canta. É incrível, é incrível. E no outro dia, gente, voltamos para o Cairo, para voltar ao Brasil, né? Mas se você quiser, por exemplo, ficar mais um dia no Cairo, tem total possibilidade de fazer isso. Fazer Alexandria, como eu disse, também tem opcional de ir para Alexandria, né? Um dos motivos pelo qual o aéreo não está incluso nesse pacote é porque eu quero trazer um pouco de flexibilidade para vocês dentro de uma viagem em grupo. Então, a gente tem gente, como eu disse, vindo do Brasil inteiro. Se você quiser fazer um stopover, por exemplo, em Dubai, por exemplo, é possível. Se você quiser fazer um stopover no Catar, por exemplo, em Doha, é possível. Esse ano eu não indico tanto, né, por conta de toda a documentação que a gente tem que se preocupar. Mas o ano que vem eu acredito que as coisas estarão bem mais tranquilas. Você vai poder parar. Ou quer parar lá na Turquia, né, em Istambul, fazer um stopover em Istambul. O que é stopover, gente? Você comprou uma passagem aérea que vai fazer uma conexão. Esse lugar de conexão, você pode descer e ficar alguns dias ali. Se eu travo a passagem aérea, você tem que fazer aquela passagem aérea, entendeu? Tem que fazer do jeito que foi contratado. Então, não gosto disso. Eu gosto de liberdade nesse aspecto, principalmente por ser uma viagem em grupo. Então, eu não quero travar toda a viagem. Esse é um momento muito importante, né? Então, por isso que a gente não coloca a passagem aérea. Mas ai, Camila, eu resgato minhas milhas. Então, compra sua passagem aérea com milhas. Ah, não, eu gosto de comprar diretamente com a companhia aérea. Compra a companhia aérea. Quero comprar com uma agência de viagens. Compra com a agência de viagens. O aéreo ele é totalmente livre para vocês, tá? O aéreo que eu digo Brasil, Egito, Egito, Brasil. Os aéreos internos, porque todo esse deslocamento que a gente faz é de avião, estão inclusos no pacote. Tá? Eles estão inclusos no pacote. Isso é muito importante dizer. As refeições, hotel all inclusive em Hurghada, pensão completa no cruzeiro, maioria dos almoços no Cairo, café da manhã todos os dias. Então, como eu disse para vocês, é um roteiro que tem super custo-benefício, um super custo-benefício. Alguma dúvida sobre o roteiro, gente? Só para ressaltar, todos os hotéis que a gente vai ficar nesses roteiros de 2022 são 5 estrelas, todos, né? O roteiro de agora de outubro e novembro, a gente fica no hotel de 4, o ano que vem vai ser um de 5 estrelas, é um outro cruzeiro que a gente vai fazer, tá? Mas todos eles têm qualidades, é só o perfil e a época do ano que eu quis mudar, entendeu? Eu acho que vai ser outro tipo de experiência, mas todos eles são maravilhosos. Como eu disse pra vocês, cada coisa que eu escolho a dedo. Eu viajo com todos os fornecedores antes de decidir o que oferecer para vocês, né? Outra coisa que eu esqueci de falar também é que o Egito tem 6 oásis. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Nos passeios opcionais nós somos acompanhados? Sim, Fran. Todo passeio opcional tem um guia que vai junto com vocês, né? E eu também vou na maioria dos passeios opcionais. É um ou outro que eu não vou, né? Então, como eu disse, a maioria da viagem tudo vai ter alguém, sempre vai ter alguém com vocês, gente. Bom, o que mais? Vou falar dos valores. Camila, fiquei na dúvida dos passeios. Alguém acompanha? Acompanha. Ó, o Rick, é por isso que eu vou viajar com a Camila. Querido, vai realizar seu sonho, com certeza. Que mais que é importante, gente? No material que eu vou disponibilizar aqui para vocês, ai meu Deus, no meu link da bio, vocês podem baixar o roteiro, que tem todos os detalhes que eu falei aqui para vocês, depois lerem com calma, tá? Como eu disse, todas as datas que eu vou falar agora para vocês, todas elas são o mesmo roteiro. Então vamos lá, gente. Grupo de março. Teremos um grupo em março, do dia 20 de março ao dia 1º de abril. Anotem aí. Março. Teremos um grupo. Grupo de maio. Vamos ter um grupo em maio. Do dia 1º de maio ao dia 13. Então, dia 1º a 13.
A Silva, é o Stengenberg Pirâmides, o hotel no Cairo. É de frente para as pirâmides. E teremos um outro grupo dia 23 de setembro a 5 de outubro. Lembrando, gente, todas essas datas estará calor, tá? Está calor. Então, tem que levar um casaquinho sempre, toda viagem que você faz, né? Porque estamos no meio do Egito. Mas só para vocês entenderem essa dinâmica, por que são datas que vai estar calor? Porque tem Mar Vermelho. Então, vamos viajar durante o calor, para que vocês aproveitem. Mas não é um calor de matar, de morrer. Isso é em junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto é muito calor no Egito. Essas datas não são. Então, a gente consegue tirar um proveito maravilhoso de todo o roteiro. São datas muito específicas para que vocês tenham contato com todo o roteiro e aproveitem tudo. Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, depois vocês baixem o roteiro. As datas de maio, do dia 1º ao dia 15. Dia 13, desculpa. Dia 1º ao dia 13. Chega num domingo no Cairo. Deixa eu só confirmar aqui, pelo amor de Deus. Ver março, abril. Isso, dia 1º. Seu acompanhamento é como guia? Não. Eu sou a responsável pelo grupo e a gente tem um guia egiptólogo fluente em português. Gente, é um guia especialista, formado, estudado, que eu escolhi a dedo para guiar vocês, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para ser guia em egiptologia. Ainda, um dia posso ter. Estudo, né, para cada vez mais saber. Que mais? Alguma dúvida sobre a estrutura da viagem? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Se você for viajar sozinho, quiser dividir o quarto com outra pessoa, é possível, tá? Você pode dividir o quarto com outra pessoa. Não tem problema nenhum. Ou se você quiser ir sozinho e ficar num quarto single, também pode, tá? Não temos nenhum problema. Só não temos quarto triplo, porque eu não gosto de quarto triplo, não acho que seja uma experiência legal. 3 pessoas no mesmo quarto, acho que 2 ok. E vários hotéis, né, por ser um país islâmico, muçulmano, muitas vezes não tem quarto triplo, né? Vários hotéis não têm essa opção. Então, nos nossos roteiros, ou é quarto single ou é quarto duplo, né? E se você quiser viajar sozinho, como Andy Illas, não tem problema nenhum. Nos nossos grupos agora, como fala? De outubro e novembro, temos várias pessoas indo sozinho, né? Mesmo sendo 3 amigas, a gente só trabalha com duplo e single. Como eu disse, vários hotéis desses que a gente escolheu não tem quarto triplo, né? Os valores estão no arquivo que estará disponível para baixa, sim, mas eu vou falar aqui também, tá? Aceita criança de 6 anos? Não, esse é um roteiro para adultos, não é um roteiro para criança, mas se você quiser, por exemplo, montar um roteiro específico para família e viajar, a gente faz no privado personalizado. Agora, eu vou falar os valores para vocês, tá? Temos uma promoção para as primeiras 5 pessoas que fecharem a viagem, né, independentemente do grupo. Um desconto de $100. Gente, $100 é muito dinheiro para fechar. Todos os grupos têm o mesmo preço, tá? $2.899, que vocês podem pagar no boleto, né, até a data da viagem. Então, se você for pagar até março, por exemplo, você pode fazer em 5 vezes, em 6 vezes, se você for para maio, você pode fazer em 7, e se você for fazer em setembro, você pode parcelar até setembro, até agosto antes de viajar, porque todas os nossos pagamentos, eles têm que ser antecipados, então você liquida a viagem antes de viajar. Ana, no grupo ainda de 2021, tem vaga? Temos sim. Temos 2 vagas no de outubro e 2 vagas no de novembro. Me chama aqui em inbox que eu te envio as informações também. Camila Amaral, para fechar, manda e-mail.
Isso, manda e-mail e tem o meu WhatsApp na bio também que você me chama direto, tá? Você me chama direto e aí eu passo todas as informações para vocês, tá? O suplemento do single, né, de $650 a mais, que para single é um super valor, porque Egito, ainda a gente consegue esse suplemento de 650, a maioria dos lugares do mundo todo é bem mais caro, a viagem sai quase o dobro, então é uma super oportunidade também para quem quer viajar sozinho, gente. Alguma dúvida sobre porte? Ai, Camila, aproveita, gente, $100 de desconto é muito desconto! Muito desconto! E eu vou deixar, como eu disse, o roteiro aqui para vocês baixarem, tá? Todos os meses, tanto de maio quanto de de março e setembro, são os mesmos valores e o mesmo roteiro e os mesmos hotéis, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o meu WhatsApp na bio ou me chamem em inbox também aqui no Instagram, que eu vou atender todos vocês. Qualquer dúvida, como eu disse, é só me chamar. Camila, pode pagar o pacote no cartão de crédito? A gente tem a oportunidade de pagar com cartão de crédito, mas é uma compra internacional. Você paga direto no Egito, né? A gente pode conversar sobre essa possibilidade também. Cartão de crédito no Brasil a gente não faz, mas compra internacional a gente faz sim, tá? Tem essa opção, que é uma boa opção que eu abri agora, né, recentemente, para quem gosta de milhas, né, tem essa super oportunidade. Então... a Silvia, e é isso aí, Camila Amaral, pode fechar. É isso aí, Silvia. Repete o valor, Paty, $100 de desconto para as 5 primeiras pessoas que fecharem a viagem, né? E $2.899 para duplo, né, por pessoa, ou 2.899 mais 650 de suplemento, que é o single. Se você for viajar sozinha e quiser um quarto só para você. Ah, não, quero dividir o quarto. Então a gente faz o duplo, tá? Não tem problema nenhum, até chegar uma outra pessoa para dividir o quarto com vocês. Teve uma pergunta, né? Somos 3 amigas viajando juntas. Devido à religião, ser um país islâmico, tudo isso, essa questão de hotéis terem ser triplo é super complicada, entendeu? A Silva, vamos juntos, eu, Adelaide e Camila. Queridas, vai ser um prazer mostrar o Egito para vocês, um super prazer. Aliás, gente, acompanhem a viagem, daqui 2 semanas estou embarcando para o Egito com o meu grupo de outubro. E depois vai ter o grupo de novembro, então eu vou ter 2 grupos agora. Eu vou mostrar tudo para vocês, tudo e mais um pouco, né? E vou trazer muita informação, porque cada vez que a gente volta para o Egito, a gente aprende um pouquinho mais, né? Sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo. E esse é o legal da coisa. Eu também vou passar por outros lugares, porque entre um grupo e outro eu vou ficar 20 dias, né? Então, vou visitar lugares extremos no Egito, extremos que eu digo remotos, né? Isso que eu queria falar. Vou visitar oásis para trazer mais essa informação para vocês. O oásis de Silwa, que fica quase divisa com a Líbia. Eu tô super ansiosa para conhecer. Então, acompanhe que vai ter muita informação. Como eu disse, vou encerrar. Muito obrigada pela companhia de vocês, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou super à disposição. Você, brasileiro, que mora em qualquer lugar desse planeta e quiser viajar para o Egito comigo, vai ser um prazer te mostrar a Terra dos Faraós e realizar esse sonho. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Shukran. Masalam para todo mundo. Tchau.